grande coordenador. Não é o Haroldo, não? Jacó, você, por enquanto, agora vai ficar sem falar. Não, boa noite, terça-feira, 24 de maio de 2022, 19h05, mais precisamente 6 minutos. Solicito inicialmente a todos a gentileza de desativarem o áudio a partir desse momento para que a sessão possa transcorrer sem intercorrências. Estamos, então, iniciando mais uma sessão ordinária científica da Academia de Medicina da Bahia. Saúdo cordialmente as senhoras e os senhores convidados para este evento, particularmente o palestrante desta noite, o Dr. Pedro Schmidt, do Prado Lima, agradecendo desde já pelo cortês atendimento ao nosso convite. Cumprimento fraternalmente as queridas confreiras e confrades, e, em especial, cumprimento com muito entusiasmo o nosso dileto presidente, acadêmico Antônio Carlos Vieira Lopes, ainda em recuperação de recente intervenção oftalmológica. Senhoras e senhores, a Comissão Científica da Academia de Medicina da Bahia é constituída pelos seguintes membros: acadêmico Roberto Badaró, é o coordenador, o acadêmico Irismar Reis de Oliveira, acadêmico Jadelson Andrade, acadêmico Jorge Pereira e acadêmica Luciana Silva. O tema da palestra de hoje é Cérebro, Cultura, Sociedade, Tecnologia e Comportamento. O coordenador deste evento é o acadêmico Irismar Reis de Oliveira, que acumulará a função de debatedor juntamente com o acadêmico Haroldo Bacelar. Agora eu convido o presidente Vieira Lopes para fazer a saudação e a abertura formal desta sessão. Por favor, presidente. Cadê o nosso presidente? Presidente, o áudio está desativado. Obrigado. Então, dizia eu que, em nome da diretoria da Academia de Medicina da Bahia, eu declaro oficialmente aberta essa sessão ordinária, já citada pelo secretário-geral da Comissão Científica. Agradeço a presença de algumas confreiras, presença dos confrades, e, em especial, a aquiescência, a aceitação do nosso convite pelo professor Pedro Lima. Estávamos conversando informalmente, e o professor Elismar teceu considerações que foram confirmadas pela doutora Mônica, e eu tenho certeza de que o assunto é extremamente interessante, será do agrado de todos nós, e, com certeza, permitirá um bom momento de debate e de interlocução entre os componentes do nosso jornalismo e o nosso estimado conferencista. Mais uma vez, obrigado pela presença, e eu devolvo a palavra ao secretário-geral. Peço desculpas a vocês antecipadamente, se por acaso tiver alguma dificuldade na coordenação da plataforma Zoom, porque ainda não estou, não é, com a visão perfeita, né? Ainda continuo enxergando como pulmão de Covid, né, e do fônico, né? Mas eu estou me recuperando, graças a Deus, e as orações, né, que vocês têm feito, né, pela minha cura total. Boa noite mais uma vez, e secretário de César, com a palavra. Obrigado, presidente. O coordenador da Comissão Científica, acadêmico Roberto Badaró, não pôde comparecer a este evento em função de estar cumprindo a agenda de trabalho nos Estados Unidos. Diz ele que vai dar uma palhinha para a gente, vai aparecer pelo meio do evento, assim que acabar os compromissos lá. Os confrades André Almeida, Jadelson Andrade, Gessé Brandão e Núbia Mendonça igualmente apresentaram justificativa pelo não comparecimento a este encontro.
A seguir, então, eu passo a palavra ao coordenador desta atividade científica, o confrade Irismar Reis de Oliveira. Por favor, confrade, a palavra é sua. Muito obrigado, confrade. Meus confrades desta academia, minhas confreiras, é com prazer enorme que eu tenho o prazer, naturalmente, de receber um grande amigo que vai proferir essa palestra de hoje. Trata-se do psiquiatra, professor Pedro Antônio Prado Lima. Eu tenho o privilégio de conhecer Pedro Lima desde a década de 80, quando nós fazíamos o nosso treinamento em psiquiatria na França. Mas eu não vou me delongar muito e eu vou, então, como já foi colocado, o nosso convidado de hoje vai falar sobre cérebro, cultura, sociedade, tecnologia e comportamento. Vai, de certa forma, falar mais especificamente sobre as diferentes velocidades da evolução biológica, ecológica, social e cultural e tecnológica, focando em questões mais atuais, a exemplo das mídias sociais. E eu vou, então, apresentar, de modo um pouco mais sumário, o currículo do nosso convidado. Então, Pedro se graduou em Medicina em 1983 pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele fez seu treinamento em psiquiatria, que equivale, inclusive, a uma residência médica entre 1984 e 1987, inclusive também equivalente ao período em que eu estava lá, no Centre Hospitalier Sainte-Anne, na Université René Descartes, Paris, França. Em seguida, em seu retorno, fez um mestrado em farmacologia em 1994, pela mesma Universidade Federal onde ele se graduou, em Porto Alegre. E depois fez o seu doutorado em ciências biológicas, na área de bioquímica, isso em 2004, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Pedro foi pesquisador do INCER, ou seja, do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, da PUC, do Rio Grande do Sul, de dezembro de 2016 até mais recentemente, 2021. Mas eu gostaria de assinalar, eu não vou colocar todo o currículo de Pedro, que é extenso, mas eu gostaria de assinalar especificamente em seu currículo que ele foi o idealizador e organizador do que eu reputo ser o melhor congresso de neurociências do Brasil, que é o World Congress on Brain Behavior and Emotions, que normalmente é carinhosamente conhecido como o BRAIN. Mas, em termos do que Pedro fez até agora, ele começou realmente a trabalhar com algumas coisas de ponta muito cedo. Por exemplo, ainda no período do seu mestrado, ele fez o primeiro trabalho sobre tratamento farmacológico eficaz no tratamento dos maus tratos infantis. Em seguida, no seu doutorado, nesse período, ele fez trabalhos que precisam ser destacados. Por exemplo, participou da descoberta do gene com maior associação com a adição, da descoberta do primeiro gene associado à preferência alimentar. Pedro fez uma demonstração do topiramato, que é um anticonvulsivante, na extinção de memória traumática, a tal ponto que, inclusive, em seguida, ele vendeu a patente sobre esse novo uso do topiramato para a própria Janssen. Pedro demonstrou com seu grupo que a doença bronco-pulmonar obstrutiva crônica pode provocar estresse pós-traumático e também que participou dos primeiros trabalhos do uso de célula-tronco no tratamento para a depressão. Naturalmente que eu poderia seguir com vários outros exemplos, mas claro que nós vamos então passar a palavra a Pedro. Pedro, seja bem-vindo, a palavra é sua. Bom, obrigado, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar falando nessa academia e no estado que foi onde foi a primeira faculdade de medicina do Brasil, então tem todo um significado para o nosso país a medicina, né? E foi um prazer, assim, também o convite do Irismar, que é um amigo desde a época da França, é um grande amigo, assim, um irmão, Irismar, né? E nós convivemos há tanto tempo e enfim, é um prazer para mim esse convite, né? Então, eu tenho como compartilhar posso compartilhar? Você pode fazer, já pode compartilhar e já dei a autorização.
Assim, então, esses aqui são os meus slides. Eu vou, então, começar a falar. Então, assim, as diferentes velocidades da evolução biológica, ecológica, social, cultural e tecnológica. Exemplo das mídias sociais. Esse é o título da palestra, então, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, vou começar com a evolução do cérebro, né? Há 6 ou 7 milhões de anos atrás, a nossa linhagem evolutiva se separa dos chimpanzés. E ali, então, começou a se formar uma série de evolução, braços de hominídeos, todos, menos um, acabaram se extinguindo e acabou gerando a nossa espécie. Isso começou há 6 a 7 milhões de anos atrás, quando nós nos separamos do braço que deu origem aos chimpanzés e aos bonobos, né? Há 3 milhões de anos atrás, aproximadamente, os nossos ancestrais se tornaram bípedes e iniciaram a manufatura de instrumentos de pedra, né, como este aqui, é o típico, né? Se vai a museus que mostram toda essa questão da evolução humana, se vê a quantidade enorme desses instrumentos que começaram a ser feitos há 3 milhões de anos atrás. Há 2 milhões de anos, há um crescimento substancial do tamanho do cérebro, né? E esse crescimento substancial ele se deveu provavelmente a 2 fatores. Um fator é a cocção dos alimentos, que fez com que eles se tornassem, que as pessoas, que esses nossos antepassados tivessem acesso a muito mais calorias, e aí existe uma dissociação entre tamanho do corpo, tamanho do cérebro a partir desse momento, e em função do volume de calorias que a gente conseguia ingerir, e isso permitiu o crescimento do cérebro, mas não só isso, também a existência de genes que favoreceram o consumo de carne e, portanto, gordura animal, né? Esse aqui é um estudo que eu publiquei lá em 2006, justamente foi esse primeiro estudo que viu a genética da preferência alimentar, em que mostra que um gene relacionado ao receptor de serotonina do tipo 2A, que é um gene que se chama T102C, esse polimorfismo, né, a posição do polimorfismo no gene, que mostra que os TTs, que são a mutação, o CC é o original, os macacos só têm o alelo C, que o TT, que é a mutação, ele está relacionado a um maior consumo de proteínas, um maior consumo espontâneo de carne vermelha e um maior consumo de aminoácidos essenciais que estão contidos na carne, né? Então, isso mostra, são mutações que aconteceram que permitiram que a gente comesse a quantidade de carne que nós comemos em relação aos macacos. Bom, aí, há 15 mil anos atrás, o nosso cérebro atinge o seu tamanho máximo. 12 mil anos atrás, existe a domesticação de plantas e animais, que começou lá no Crescente Fértil, que é a região da Mesopotâmia, e ia até a parte ali do Egito, e passando por onde hoje é Líbano, Israel, e na China, né? Então, começou a domesticação de plantas, as plantações e de animais, e isso permitiu assentamentos humanos. E o início da civilização moderna. E até hoje, desse auge do tamanho do cérebro que foi atingido há 15 mil anos atrás, o nosso cérebro, então, ele começou a diminuir de tamanho. E ele já diminuiu de 6,7% em relação ao seu tamanho máximo, que é há 15 mil anos atrás. Por que isso aconteceu? Isso provavelmente aconteceu pelo advento da civilização. Porque no momento em que começaram a surgir a civilização, cidades, etc. e tal, começou a ter uma especialização de tarefas. E essa especialização de tarefas permitiu uma diminuição do tamanho do cérebro, já que a pessoa não precisava lidar com todas as situações, ela podia lidar com partes das situações, e isso permitiu que pessoas que talvez não sobrevivessem anteriormente, sobreviveram, tiveram filhos, etc. e tal, e isso permitiu a diminuição do tamanho do cérebro. Isso é o que a interpretação que se dá a essa diminuição atualmente, né? Às vezes surge uma outra, mas essa que é assim que é interpretado hoje, essa diminuição do tamanho do cérebro. Que, aliás, é um dado que surpreende, porque a maioria das pessoas pensam que o nosso cérebro, na verdade, ele está no seu auge. Não, o seu auge foi há 15 mil anos atrás. O cérebro, ele foi formado, então,
através da seleção natural, tá? Então, a seleção natural depende do ambiente. É a pressão do ambiente sobre a biologia, o que a seleção natural, enfim, o que foi mais adaptado, menos adaptado, e que fez essa evolução do cérebro. Mas, ao mesmo tempo, esse cérebro ele é capaz de modificar o ambiente, que vai continuar exercendo pressões biológicas, né, para a evolução. A evolução não para, né, ela continua. O que é ambiente, né? Normalmente a gente pensa que o ambiente é a natureza, tanto a natureza física original, os oceanos, rios, montanhas, florestas, pradarias, etc., né? Mas também é um ambiente criado pelo ser humano, um ambiente urbano, por exemplo, as modificações que a gente fez na natureza, é o que a gente chama hoje de natureza. Mas o ambiente não é só isso, o ambiente também é a cultura em que esta pessoa está imersa, é a sociedade em que essa pessoa está imersa e a tecnologia que essa pessoa tem acesso. Tudo isso faz parte do ambiente. Essa é uma visão ecológica muito mais ampla, porque quando a gente usa esse termo ecológico, normalmente vem à mente o ambiente físico original, né? Mas não, tudo isso faz parte da ecologia, né? A natureza, a cultura, a sociedade e a tecnologia. Então, tudo isso exerce pressão sobre o nosso cérebro. Bom, mas qual é a velocidade dessas modificações biológicas e ambientais? Porque é isso que eu vou tratar aqui, né? A biológica é lenta, o cérebro em si é lento. Precisam de gerações e gerações para ter alguma mutação que dê certo, etc. E tal. São muitas e muitas gerações. Então, essa evolução biológica ela é muito lenta. Ela lenta, mas acelerou-se progressivamente a partir da domesticação de animais e plantas, ou seja, do início da civilização, as modificações ambientais, do ambiente físico em si, quando eu coloco ambiental, mas também as modificações sociais, a cultural e a tecnológica. E cada vez a velocidade dessas alterações está sendo maior. E como é que o cérebro se adapta a estas modificações se ele não muda? Não é que ele não mude, ele muda tão lentamente pela evolução biológica, que essas alterações são tão rápidas, como é que ele consegue se adaptar? Mesmo em uma geração, como é que ele consegue se adaptar? E quando se fala de algumas gerações, nem se fala ainda a modificação como é. É só imaginar como é que era o mundo 100 anos atrás e como é que é hoje. Como é que ele consegue se adaptar? A evolução biológica é lenta, né? Então, como é que ele se adapta? Então, devido à natureza... Então, a primeira questão que envolve isso é a natureza dos nossos genes ligados ao comportamento. Nós não temos genes como vários animais têm, tipo fome, subir em árvore. Ainda bem que nós não temos, porque senão nós nunca teríamos saído das florestas para ir para a pradaria, né? Nunca tinha passado por isso, né? Os nossos genes ligados, eles são basicamente ligados, que envolvem comportamento, eles são ligados ao aprendizado e à motivação. E a motivação como gratificação e punição. Tá? Então, basicamente isso, nós temos genes para isso. E essa região está ligada, essa questão da motivação, basicamente, é o córtex orbitofrontal, a principal estrutura, e conexões do córtex órbitofrontal. Tá? Essa nossa estrutura genética, a forma que funciona esse nosso cérebro de ser, o comportamento está vinculado basicamente à motivação, tanto de ir ou fugir de alguma coisa, evitar alguma coisa, tanto de gratificação quanto de punição. Essa característica nos garante uma grande flexibilidade comportamental, porque faz com que o cérebro, que as soluções comportamentais, elas são criadas pela sociedade, pela cultura, e não exatamente pelos nossos genes. Nossos genes só dão a motivação para isso. A solução, ela vem pela cultura e pela sociedade. Bom, então, assim, o que eu proponho nessa estrutura, né? Que, assim, o ambiente, ele afeta o cérebro através da seleção natural, que é uma adaptação extremamente lenta. Isso moldou o nosso cérebro através dos milênios, né? Centenas de milhares, milhões de anos para chegarmos até aqui. Mas ele
tem uma regulação que é uma regulação extremamente rápida, que são os parâmetros de funcionamento de circuitos, de certos circuitos sociais, que é e isso o ambiente faz. E isso permite uma adaptação rápida do cérebro, então, a cultura, a sociedade e a tecnologia. Como é que isso acontece? Primeiro, vamos ver o que é cultura, né? Então, a cultura faz parte do ambiente. Então, mas o que é cultura? A cultura pode ser definida como um padrão de interpretação do ambiente, natural, social, interpessoal mesmo, e um padrão de interpretação de si mesmo, bem como as respostas, comportamentos que foram moldadas por um determinado grupo social ao longo do tempo. Então, ela diz respeito a um grupo em um momento específico. Isso é que é a cultura. É para aquele grupo, naquele momento específico. E quando eu falo grupo, não significa, por exemplo, a cultura de um estado. Pode ser a cultura de um grupo dentro de uma cidade grande, que nem Salvador, por exemplo, onde tem diversos grupos sociais, culturais, e tem a sua cultura respectiva. Claro que existe uma cultura maior, que é a cultura da cidade, uma maior, que é do Estado, uma cultura maior, que diz respeito ao país, e assim por diante. Mas existem culturas de grupos específicos. Bom, continuando. Assim como na seleção natural, há algo semelhante no processo de modelagem da cultura, que pode levar a uma maior eficiência para aquele grupo, naquele ambiente, naquele momento. Tá? Então, diante de demandas do ambiente, né, diversos comportamentos são possíveis. E os mais adaptados para aquela sociedade serão repetidos e automatizados, tornando-se um hábito. Esse hábito é a cultura. Então, a moral, que cria regras de convivência, faz parte, portanto, dessa definição de cultura. A moral, o senso de moral, o que é moral, o que não é moral, faz parte da cultura. Tá? Porque a moral ela não é a mesma para todas as culturas, né? Como eu vou citar um pouco à frente. Então, a cultura e a sociedade dão parâmetros de funcionamento de certos circuitos sociais, cerebrais. Exemplo, temos circuitos responsáveis pelas decisões morais. Sociedade e cultura balizam o que é moral e o que não é moral. Por exemplo, portanto, essa sociedade, a sociedade e a cultura, portanto, que baliza os parâmetros de funcionamento desses circuitos, então, é a sociedade e a cultura. Um bom exemplo em relação à questão moral é matar ou não uma pessoa. Se nós matarmos uma pessoa aqui na rua, isso é contra a nossa moral. Então, nós vamos nos sentir culpados, se nós não formos psicopatas, nós vamos nos sentir culpados, a sociedade vai nos condenar, as pessoas vão nos condenar, vai haver um mal-estar em relação a isso, vai haver uma condenação, vai haver, etc. Vai ter consequências negativas. Agora, se por acaso estiver numa situação de guerra e o inimigo vier e for atacar os nossos e a gente matar esse inimigo, isso vai ser considerado uma coisa boa, positiva, a pessoa pode receber até uma medalha, admiração, porque matou uma pessoa. Se fosse 2.000 anos atrás, lá na época dos maias, 2.500 anos atrás, enfim, em que se fazia sacrifícios humanos, né, porque estava uma seca, porque para melhorar a colheita era considerado uma coisa boa matar aquela pessoa, porque era uma coisa que, enfim, era considerada positiva, etc. e tal. Então, o mesmo ato, matar uma pessoa, ele pode ativar circuitos cerebrais, circuitos que envolvam culpa, vergonha, que envolvam mal-estar, que envolvam angústia, ansiedade, ou que envolvam orgulho, conforme a cultura. E é o mesmo ato. O mesmo ato pode ativar circuitos diferentes. E assim é com todo o comportamento. Tá. O fato da cultura e a sociedade fornecer os parâmetros do funcionamento de certos circuitos cerebrais promove uma maior flexibilidade comportamental e uma melhor adaptação. Por quê? Porque a cultura é isso, é um parâmetro de comportamento, de interpretação do ambiente, de si mesmo, que está mais adaptado para aquela sociedade, para aquele momento. Então, se ela que dá, assim como a estrutura da sociedade, ela dá os parâmetros de funcionamento dos circuitos cerebrais, é a melhor adaptação possível para aquele momento, para aquele grupo social.
A cultura pode estar mais ou menos em sintonia com o funcionamento do cérebro no ambiente original que o formou, né, quando nós éramos caçadores e coletores. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, assim, na primeira metade do século passado, até lá um pouquinho depois da primeira metade, existia uma pressão social e cultural para as mulheres casarem virgem. Isso acontece desde que a sociedade se tornou patrimonialista, né? Então, a questão toda de heranças, isso, aquilo e tal, filhos que não eram da pessoa, enfim, a questão dos filhos, quem herdaria, etc. e tal, tornou, isso se acredita que esse que foi o motivo pelo qual houve toda essa pressão em relação às mulheres casarem virgem e terem filhos só com o seu companheiro, né? Então era assim. E isto é uma atitude incongruente com a atitude natural do cérebro lá quando nós éramos coletores e caçadores, né? Onde o cérebro ele quer o quê? O cérebro ele quer a relação sexual. Ele não quer o impedimento da relação sexual, né? Então, isso era incongruente, mas a pressão cultural e social fazia com que aquilo acontecesse. Aí surgiu a mudança tecnológica, que é a pílula anticoncepcional, que é a nova tecnologia, e esta pílula anticoncepcional deu o controle sobre engravidar ou não após uma relação sexual, e isso permitiu a revolução sexual, mudança cultural e social relacionada à revolução. Foi a mudança cultural e social resultante da pílula foi a revolução sexual. E aí o cérebro vai para uma atitude mais congruente com a atitude natural do cérebro quando nós éramos caçadores e coletores. Às vezes, as mudanças culturais vão no sentido oposto ao que é o natural do cérebro, tá? Às vezes vão a favor. Nesse caso, foi a favor, tá? Então, esse é um exemplo clássico, né? A cultura pode estar mais ou menos em sintonia com o funcionamento do cérebro no ambiente original que formou, quando nós éramos caçadores e coletores. Então, nós vimos um exemplo em que não era e passou a ser. Agora vamos ver um exemplo contrário, tá? Na sociedade iluminista, quando surgiu o iluminismo, ela necessita o respeito pelo contraditório e a inibição do viés de confirmação, entre outras características. Só que o viés de confirmação é uma característica do nosso cérebro. Isso não é a atitude natural do funcionamento do cérebro da maioria das pessoas. Ele deve ser aprendido, ele deve ser treinado. A nossa natureza original não é ser iluminista, tá? Isso foi uma coisa que a evolução social nos levou ao iluminismo, e esse iluminismo exige um treinamento, existe uma educação. Não é natural, não acontece naturalmente. É uma coisa como, por exemplo, escrever ou ler. Nosso cérebro não foi feito para escrever ou ler. A gente consegue escrever ou ler, a gente aprende isso, mas não é uma atitude natural do cérebro. Falar mas não escrever ou ler. O pessoal que trabalha com neurociência da escritura e da leitura, eles ressaltam muito isso, que não é a atitude natural do nosso cérebro. Ele tem que ser aprendido, né? Qual dessas transformações, então, é mais rápida? Vamos ver a relação entre elas, né? Então, vamos voltar um pouco. Então, a biológica é a mais lenta. Depois, a cultural, ela é muito mais rápida que a biológica, mas ela é mais lenta do que a social. A social é mais rápida que a cultural, mas é mais lenta que a ecológica. A ecológica é mais rápida que a social, mas é mais lenta que a tecnológica. A tecnológica é a mais rápida de todas. E as mudanças normalmente começam pela mudança tecnológica e, às vezes, ecológica. Isso é o que normalmente traz a mudança social e cultural. Agora vamos, então, para o tema hoje, que é o exemplo da revolução digital e as mídias sociais. Então, são 4 coisas que eu quero ver, que é o viés de confirmação, o sequestro de circuitos cerebrais, a impessoalidade da tela e a progressão na transgressão quando não há punição. Tá? Então, vamos ver assim. Tá? Existia uma cultura prévia que não estava acostumado nem à questão do computador, nem à questão das mídias sociais, né? Aí surge a revolução digital,
tem inúmeros aspectos. E no momento que surgem as redes sociais, a nossa cultura, existe um momento em que a nossa cultura prévia não é adaptada a essa nova tecnologia, né? E aí e esse é o momento que nós estamos, onde a maior parte da cultura não é adaptada a essa tecnologia, e vai surgir uma adaptação cultural e nós vamos poder lidar melhor com essa questão das mídias sociais. Mas nós estamos nesse ponto aqui, um pouco antes da adaptação cultural. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Um exemplo é o rádio. A pergunta que eu faria para vocês é o seguinte: existiria o nazismo e o fascismo como foram se não existisse o rádio? Porque o rádio estava entrando como um veículo de comunicação de massa naquela época. Era uma novidade. O que era dito no rádio era uma verdade. Não existia essa crítica de que não era verdade o que dava no rádio. Era uma verdade que estava vindo através daquela caixa de madeira que tinha um som, né? Nós estamos falando lá, década de 30. Né? O rádio era uma novidade. Então, vamos lá. Vamos começar com o viés de confirmação, que é a origem, né? A base das fake news. Primeiro, o que é um viés de confirmação? E aqui eu vou... É aquela tendência natural de prestar atenção e considerar opiniões que concordam com o que já pensamos ou acreditamos e desconsiderar aquelas que são contrárias. O Arthur Schopenhauer, filósofo, né, que em seu livro O Mundo com Vontade de Representação, de 1844, descreve que o viés de confirmação com a afirmação de que uma hipótese adotada nos dá olhos de lince para tudo que a confirma e nos cega para tudo que a contradiz. Isso é a definição do viés de confirmação. Bom, o viés de confirmação é uma tendência humana natural. Todos nós temos, em maior ou menor grau. Como em qualquer processo biológico, óbvio que há uma variabilidade entre os indivíduos. Mas, além dessa variabilidade biológica, que é determinada até pela genética, os parâmetros de quanto essa tendência natural se manifestará depende de parâmetros sociais e culturais, que tornarão as regiões cerebrais responsáveis por rastrear as informações pós-decisão, e, portanto, mudar a estratégia já estabelecida, que é, na verdade, sejam mais ou menos ativados. Essa região é o córtex pré-frontal medial posterior. Tá? Existe um estudo muito interessante, que eu não coloquei aqui, que eles pegaram filhos de japoneses nascidos no Japão, filhos de americanos nascidos nos Estados Unidos, e pegaram filhos de japoneses que migraram para os Estados Unidos e esses filhos nasceram nos Estados Unidos. E compararam o viés de confirmação desses três grupos. O que tem menos é o pessoal que é filho de japonês morando nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm uma versão do ambiente, cultura dos Estados Unidos e a cultura da família. Então, para qualquer coisa, eles têm duas versões culturais, têm duas soluções, duas interpretações. Isso traz maior flexibilidade. Um exemplo. Tá? E algumas culturas, elas são muito iluministas, né? E a cultura iluminista ela depende de diminuir o viés de confirmação. Existe um treinamento nesse sentido para a diminuição do viés de confirmação. Então, são isso assim que é os parâmetros sociais e culturais que eu coloquei. E existem parâmetros biológicos. Tem gente que geneticamente é muito mais para o viés de confirmação, e outros são muito menos. Tá? Como é que ocorre, do ponto de vista biológico, o viés de confirmação? Né? Então, quando a gente tem uma informação, uma hipótese, a gente tem uma hipótese e vem uma informação contrária à nossa hipótese. Essa região do cérebro, que é uma região do cíngulo anterior, a gente chama a região em frente ao joelho do cíngulo, porque aqui está o corpo caloso, né? Tem então o joelho, que é essa região, e o cíngulo anterior, o cíngulo que faz toda essa volta em torno essa estrutura do córtex cerebral faz a volta em torno do corpo caloso, né? Mesial. Nessa parte anterior, essa é uma parte que percebe se o que a gente acredita e o que aconteceu existe uma dissonância. É ali que percebe. Então, as pessoas... Isso aqui tem a ver com a percepção. O viés de confirmação não está aqui. O viés de confirmação é que essa informação vai para uma outra região, que é essa região do córtex, né? Mesial, a parte frontal do córtex, mas um pouco mais posterior da parte frontal e mesial, né?
Não é o símbolo fica aqui, é um pouco acima. Esta região é a região que faz com que a gente mude de opinião, que a gente leve em consideração essa informação que é dissonante com o que a gente tem. E a gente sabe que quanto maior o viés de informação que esta pessoa tem, menos ativação existe nesta região. Tá? Existe uma proporcionalidade na ativação dessa região e a quantidade de viés de confirmação, inversamente proporcional. As pessoas que ativam muito isso são pessoas que têm menos viés de confirmação. Então, existe um circuito de base para isso. Agora, se esse circuito vai funcionar ou não, o quanto vai funcionar, depende da sociedade e da cultura. Tá? Então, assim, nas sociedades iluministas, o respeito e a consideração da opinião contrária fazem parte da educação e da razoabilidade social. Isso também faz parte de uma atitude de pensamento científico. Ciência depende disso, né? Esse tipo de atitude em relação ao viés de confirmação. Em outras palavras, é a cultura e a sociedade que fornecerão os parâmetros para o cérebro do que é razoável em termos de viés de confirmação, naquela sociedade ou naquele grupo social, naquele momento específico. Mas uma atitude iluminista ou pensamento científico não é a natureza imutável do cérebro. Existem outras formas de raciocínio que talvez sejam mais naturais ou automáticas. Ter mais viés de confirmação provavelmente é mais natural e mais automático. Existe um benefício evolutivo no viés de confirmação? Existem algumas teorias por trás disso, né? Um é facilitar o alinhamento intencional entre indivíduos, que proporcionou uma visão compartilhada e assim favoreceu ações altamente colaborativas e solidárias no grupo. Imagino lá na época que nós éramos coletores e caçadores, né? Uma outra é a manutenção de crenças que têm o poder de mudar a realidade, uma espécie de profecia autorrealizável. O exemplo é o pai que acredita falsamente que a sua filha adolescente não usa álcool. Essa filha percebe que seu pai expressa essa visão otimista, a visão otimista dela para os seus amigos do pai, né? O que a motiva a resistir gradualmente ao consumo do álcool, conformando-se gradualmente à crença otimista do seu pai. Ambas essas atitudes, ambas essas questões, elas ajudam a gerar uma cultura. Visão compartilhada de grupo é um aspecto cultural. Então, o viés de confirmação, ele faz parte um pouco da base da criação da cultura, né? Então, por isso que ele é importante. Não ter nenhum viés de confirmação não é possível, mas existe um nível razoável de viés de confirmação. E, bom, existe... essa é a questão. Então, agora vamos ver em relação às mídias sociais, tá? A mídia social e viés de confirmação. Eu botei essa frase, é fake, mas é verdade. Por que eu botei essa frase? Porque eu escutei uma vez. Eu estudei num colégio que era muito grande aqui em Porto Alegre, se chama Anchieta, muito, muito grande. Então, eu tinha 400 colegas no meu ano, cada ano tinha 400 lá, né? Então, então eram muitas turmas e aí, há uns anos atrás, há pouco, sei lá, 3 anos atrás, tem um colega meu, muito querido, que me colocou num grupo de WhatsApp do pessoal lá do Anchieta, que eu não conhecia quase ninguém. E aí era um mar de fake news aquilo. E eu assim, não, mas isso não é verdade, colocava porque não era, isso não é verdade, colocava lá as evidências que não era, etc e tal, desmentidos e tal, e lá pela Sança alguém se irritou e disse, olha, é fake, mas é verdade. Então é uma coisa absurda essa frase, mas isso pode acontecer pelo viés de confirmação, né? Então, é fake, mas é verdade. Essa frase sem sentido se torna plausível pelo viés de confirmação e nas mídias sociais, né? Isso acontece por quê? Porque as redes, as mídias sociais, elas concentram pessoas que muitas vezes pensam iguais, ampliando assim o viés de confirmação por meio da falsa impressão de que todo mundo pensa daquele jeito, pensa daquela forma, acredita naquela informação, né? Existe pouco contraditório, porque as pessoas se juntam lá porque elas têm uma afinidade. E aí essa afinidade passa a ser, às vezes, teorias ou achar uma coisa e tal, passa a ser uma verdade, porque todos corroboram com o mesmo viés de confirmação. Esse processo de amplificação do viés de confirmação ocorre porque a cultura ainda não se adaptou às mídias sociais. A mesma credibilidade que damos à grande imprensa, muitos dão às redes sociais. A cultura ainda não as interpreta como uma conversa, sujeita a todo tipo de exagero,
Desinformação, bravata, fofoca e até mentira vista como inocente. Nos interpreta como bate-papo de bar. É só isso, um bate-papo de bar. Mas ela não interpreta dessa forma. Então, será através da observação coletiva dos problemas relacionados à disseminação de informações falsas, como se fossem verdadeiras, que a cultura criará mecanismos para lidar com as mídias sociais, provavelmente desenvolvendo a capacidade de pessoas de verificar a veracidade, desconfiar, relativizar essa informação. Esse processo provavelmente começará por segmentos da sociedade, já começou. Quem é mais jovem tem mais facilidade, quem é mais velho, e segmentos que são mais informados, mais facilidades que os menos informados, né? E gradualmente se tornará parte da cultura de quase todos, mas não de todos, mas de quase todos. Até lá, os parâmetros de comportamento e ativação dos circuitos cerebrais podem estar errados em relação a essa inovação disruptiva causada pela revolução digital. Essa inovação que o nosso cérebro ainda não está acostumado, porque os nossos parâmetros culturais e sociais não estão acostumados a ela, ainda não se desenvolveram para lidar com elas. Então, assim, há uma espiral onde as transformações tecnológicas ou ecológicas geram mudanças sociais e culturais e, por sua vez, estabelecem novos parâmetros para respostas cerebrais, aquelas influenciadas pela cultura e pela sociedade, né? Até a dor é influenciada pela cultura e a sociedade, se vocês podem imaginar. Vocês pegam alguém que está acostumado, que vive na nossa sociedade hoje em dia, que leva uma vida boa, e compara com um ser humano que vivia na época de Esparta, na época da Grécia clássica, é óbvio que a tolerância à dor, porque existe uma parte do circuito da dor que é uma parte afetiva, que é o quanto eu sofro ou não com a dor, aquela parte é influenciada pela cultura e pela sociedade, né? Até a dor. Então, muita coisa no cérebro é influenciada. Após a transformação ecológica e tecnológica, um período de instabilidade onde os parâmetros de resposta cerebral ainda não estão ligados, ainda estão ligados à situação anterior e, portanto, eles estão desajustados, que é o momento que a gente vive atualmente. Então, assim, nós tínhamos uma tecnologia 1.0, né? Uma sociedade de cultura 1.0, a tecnologia foi para o 2.0, a sociedade de cultura ainda está 1.0, mas daqui a pouco ela será 2.0. Mas vai ter uma seleção natural de todo tipo de resposta. Seleção natural, entre aspas, né? De todo tipo de resposta social e cultural. Algumas vão dar muito erradas, outras vão dar certo. As que derem certo, as que vão ser preservadas. Isso demora um tempo, não é uma coisa automática. Esse intervalo de tempo que ocorre entre o surgimento de novas tecnologias e a adaptação cultural pode levar o cérebro a retornar a alguns padrões de funcionamento mais adaptados ao ambiente ecológico ancestral. Ou seja, quando nós éramos caçadores e coletores. Isso porque uma nova cultura adaptada à nova situação tecnológica ainda não surgiu. E a anterior não é mais eficaz, ela está caduca. O que nos afasta do comportamento vinculado ao nicho ecológico original é a cultura e a sociedade, vale a pena lembrar. Tá? Então, a gente pode voltar a padrões mais primitivos de funcionamento. Então, sempre quando acontece, nesse intervalo de tempo, isso é característico, aconteceu muitas vezes, nesse intervalo de tempo, né, é provável o surgimento de instabilidade social e política, como já aconteceu sempre que novas tecnologias muito disruptivas, isso no passado já aconteceu, acontece esse tipo de instabilidade. O segundo aspecto é as mudanças tecnológicas podem sequestrar circuitos cerebrais. E aqui eu estou botando assim, essa estrutura química aqui é da oxicodona, né, que foi o início dessa epidemia de dependência ao opioide nos Estados Unidos, né? Então, ela é a mudança tecnológica e ela sequestrou circuitos ligados tanto a circuitos ligados ao afeto, à dor, que é todo esse circuito opioide que envolve ínsula, envolve aquela região dorsal do símbolo anterior, assim como ela sequestrou os nossos sistemas de gratificação, né? Então, é um sequestro, ela entra como se fosse um cavalo de Troia no funcionamento cerebral e ela sequestra. Esses circuitos são feitos para outras coisas, mas ela se torna muito mais potente que essas outras coisas que deveriam acionar esse circuito e ela sequestra esse circuito, né? As mídias sociais também têm esse poder, né? Então, assim, o exemplo das mídias sociais, né? Algumas dessas novas tecnologias podem sequestrar, então, sistemas cerebrais até que a cultura e a sociedade possam criar mecanismos para proteger o cérebro.
Um exemplo é o poder aditivo das mídias sociais. Pelo menos duas características do cérebro humano favorecem esse evento. A primeira é a natureza social do nosso cérebro, né? A opção evolutiva dos mamíferos qual foi? A opção evolutiva dos mamíferos foi ter um cérebro com menos instinto e maior capacidade de aprendizado para, aprendendo com o ambiente, poder se adaptar ao ambiente. Então, já que esse cérebro tem que nascer sem saber, tem que nascer com menos instinto, porque senão ele não vai poder aprender. E como ele nasce sem saber, esse indivíduo que nasce, né, esse animal que nasce, esse mamífero que nasce, ele não é autônomo. Então, ele precisa da sua mãe ou do seu grupo social para proteger, para lhe ensinar, para lhe nutrir. Né? Então, ele precisa que haja uma ligação social desse grupo social com ele, ou da mãe, uma ligação forte, social, e uma ligação dele com o grupo também, para ele não sair no mundo, simplesmente. Né? Então, isso foi dado por uma parte, por circuito que dá o afeto a dor, não onde dói quanto dói, mas se eu sofro ou não com a dor, e que é um circuito muito ligado ao sistema opioide. Existe toda uma genética sobre isso, existe todo o circuito já bem determinado, e o nosso cérebro ele é muito social, e existe muito prazer na ligação social, e existe muito sofrimento na rejeição social, muito sofrimento na rejeição social. E, então, assim, quando entra a revolução digital, o que dá mais certo na revolução digital? Aquilo que o nosso cérebro é feito para, que é a ligação social. Não é à toa que são as mídias sociais, que é o que mais deu certo, que mais... as empresas, várias que mais cresceram dentro disso, foram as ligadas às mídias sociais. Não é à toa, porque é da natureza do nosso cérebro. Então, esse é o primeiro motivo. Tá? E o segundo motivo é o sistema de gratificação, né? Porque o prazer que tem, que a gente tem e a forma com que é criada a mídia social de fornecer uma gratificação, né? Isso entra também todo nesse nosso sistema de gratificação, e ele sequestra esse sistema de gratificação, e a pessoa fica muito fixada naquilo em função do sistema de gratificação. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo que é um supermercado na pré-história. Né? Nosso cérebro é mais ou menos igual ao da pré-história. E se a gente colocasse um supermercado da pré-história, eles iam comer todo o supermercado, até morrer de tanto comer, né? Porque a cultura era isso, era tudo que pudesse comer, comia. Né? Que eram coletores e caçadores. Né? Porque o que nos impede de comer todo o supermercado? A cultura e a sociedade que nos impede de comer todo o supermercado. Né? Dizer, eu não posso comer todas as bolachas, todos os chocolates que eu vejo pela frente. É a pressão cultural e social que nos impede de fazer isso. Mas, enfim, quando surge uma coisa dessas, sequestra o nosso sistema, a gente não tem defesa quando ele é novo. E é isso que está acontecendo nesse momento. Até surgiu uma nova... A cultura e a sociedade conseguir lidar com isso, criar um novo sistema e a gente conseguir lidar com isso. Mais duas questões relacionadas à mídia social, né? Por que o contraste essa é uma pergunta, né? Por que o contraste do comportamento que ocorre frequentemente na comunicação face a face ou através das redes sociais? É porque o cérebro ele não reconhece que é alguém do outro lado da tela. A gente sabe que a gente sabe conscientemente, mas o cérebro em si ainda não reconhece. A gente sabe por que ele não reconhece. É muito da característica do funcionamento da região orbitofrontal. É por isso que isso acontece por enquanto. Isso vai mudar. A tendência natural do cérebro é progredir. Essa é uma questão. Tá? E aí tem uma segunda questão relacionada a isso. É que a tendência natural do cérebro é progredir na transgressão quando não há punição. Um agravamento que ocorre porque áreas cerebrais que sinalizam o risco e uma reação ou punição, o risco de uma reação ou punição, tende a se dessensibilizar progressivamente quando falta esse feedback negativo do ambiente. Como é que é isso? Esse é o quarto motivo, né? Porque aí o que acontece? Existe um comportamento nas redes sociais que não se teria se não fosse nas redes sociais, de, às vezes, se ofender ou de passar coisas que são claramente mentiras, etc., mas porque eu desejo que aquilo seja realidade, e a pessoa não sente mal como se ela estivesse falando com a pessoa pessoalmente.
né, na frente de uma pessoa, porque através das redes sociais não tem, muitas vezes, a reação dessa pessoa, né, do interlocutor. E esse estudo é um estudo muito interessante, né, que mostra como o cérebro escala, sem punição, ele escala na desonestidade. Então, o que acontece assim? Nesse estudo, ele mostra o seguinte, assim, ó, o gráfico embaixo mostra que quando a pessoa pode ser desonesta e ela ganha alguma coisa sendo desonesta, você pega um grupo de pessoas, a tendência é haver uma escalada na desonestidade. Lembrando que o termo desonestidade é um termo moral, termo este que está vinculado à sociedade e à cultura. Tá? Aí o que acontece assim? Esta proporção na escalada na desonestidade, ela é proporcional à desativação de áreas como, por exemplo, a amígdala, seria a principal, que vai se desativando, vai cada vez se ativando menos face à situação de desonestidade quando não tem punição. Por quê? A amígdala ativa quando a pessoa é desonesta porque existe uma possibilidade de passar vergonha, de ser punido, de ser condenado, de ser isso, aquilo, etc. E tal. Se sistematicamente há uma transgressão e não há punição, esse medo ele vai passando, esse receio, esse mal-estar que o cérebro gera. E por que passa? Passa porque a amígdala ela vai cada vez menos sendo ativada. E a pessoa tem tendência, a amígdala não sendo ativada, a progredir na transgressão. Então, é por causa disso. E por isso que certos países, vou dar um exemplo da Suíça, as pessoas não fazem coisa errada, porque existe quase uma certeza da condenação daquilo, condenação mínimo social. As pessoas não acham ok, não veem aquilo bem. E no nosso país é muito o contrário, né? Existe assim uma tendência a relevar as pequenas transgressões. E as grandes transgressões sempre começam com pequenas transgressões. Então, esse é um dos motivos, se acredita, que aconteça esse tipo de coisa. Tá? E essa dessensibilização de áreas do cérebro que faz a pessoa ter um mal-estar, a transgressão, a ela fazer uma transgressão, ela própria fazer uma transgressão. E isso, nas mídias sociais, é claro. Se num primeiro momento a pessoa tinha, às vezes, uma inibição, o fato de não ter consequências, isso vai desinibindo e a pessoa vai soltando cada vez mais e pode acontecer as coisas que acontecem, que a gente vê com frequência nas mídias sociais. Tá? Então, dessa forma, a adaptação cultural inicial de segmentos da sociedade foi transbordar emocionalmente, a adaptação cultural inicial às mídias sociais, transbordar emocionalmente para diversos temas, incluindo manifestações agressivas. A proporção da população mais propensa ao radicalismo pode se engajar intensamente nesse comportamento, porque os radicais tendem a temer e depreciar grupos externos. Então, eles têm reações emocionais mais fortes a qualquer coisa que seja diferente e que seja do que eles pensam ou do que eles acreditam, né? E, enfim, radicais normalmente têm muito mais viés de confirmação, né? Como é que a gente sai dessa situação? Então, vai ser a percepção coletiva das múltiplas consequências desse comportamento que mudará o consenso cultural sobre como lidar com essa tecnologia. Isso acontecerá porque os malefícios do novo comportamento estabelecido serão comparados com novas soluções que possuem vantagens adaptativas momentâneas e tardias. No final, a tendência é as tardias terem uma vantagem em relação às momentâneas. O que a gente está vivendo agora são as adaptações momentâneas. Esse processo ocorre tanto na sociedade e na cultura quanto no cérebro. Como a gente viu, é a mesma coisa, né? Dessa forma, o consenso da nova cultura vai impor novos padrões, mesmo para os relutantes ou os retardatários. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Agora a gente podia conversar sobre isso. Eu vou parar o meu compartilhamento para poder vê-los, né? Muito obrigado, Pedro. Parabéns pela brilhante, atual e importante palestra. Nós temos aqui, inclusive, no chat, manifestação das pessoas realmente parabenizando você e colocando quão boa essa apresentação. Obrigado. Mas nessa sequência, então, agora, Pedro, nós gostaríamos de passar ao que se chamou de debate. Então, temos um primeiro debatedor que eu vou convidar, que é o professor
Haroldo Bacelar. E, Haroldo, se você se encontra pronto, eu gostaria que você então utilizasse agora a palavra para fazer os seus comentários. A palavra é sua. Pois não. Bom, eu quero parabenizar, né, o professor Pedro. Realmente é uma aula excepcional. Eu tenho uma pergunta, né? Esse último tópico, você falou que há na Suíça, por exemplo, né? A atividade da amígdala ela é muito mais exuberante, né, do que no Brasil. No Brasil, a tendência, né, a não haver uma punição, etc. E nós sabemos que, quer dizer, a impressão que eu tenho, pelo que eu tenho lido, que o autocontrole que nós temos, né, que os indivíduos têm, faz parte do caráter dos indivíduos, né? Eles são geridos, são governados por genes, né? Seria isso, quer dizer, esses genes do autocontrole, eles atuariam para reduzir ou alterar a função da amígdala, dessa função do sistema límbico? Eu vou explicar assim. Ó. Na verdade, a gente tem duas coisas. Tá? Uma é a nossa genética. Tem algumas pessoas que vão ter amígdalas muito mais responsivas, outras pessoas menos responsivas, etc. E tal, tá? Isso faz parte. Aqui ou na Suíça, tanto faz. Tá? A questão toda que eu tinha colocado, basicamente, e até eu brinco sobre isso, assim, é que a gente sabe se um brasileiro é honesto. Um suíço nem tanto, porque tem toda uma pressão cultural em cima dele ser honesto. Ele não transgride porque ele vai ser punido, ele sabe que vai ser punido. Então, se ele não for impulsivo, ele pode até ter desejo, mas ele não vai porque ele sabe que vai ser punido, né? Então, assim, claro que tem gente que transgride lá e tal, mas é muito menos que aquilo. O que acontece aqui, na minha opinião, é o seguinte, por que eu me preocupei muito com isso? Foi anos atrás. Eu tenho um amigo meu que chama Adrian Brain, que é um cara que trabalha muito com psicopatia, com serial killers, com transgressão, com esse tipo de coisa. E ele é talvez o maior autor do mundo nisso, é uma pessoa de Yorkshire, mas que trabalha na Filadélfia hoje em dia, né? E que enfim, que escreveu um livro muito importante, que é a Neuroanatomia da Violência, né? Pedro, se você quiser, inclusive está aqui, olha, isso, ali a capa do livro. O vídeo do Adrian, é a Anatomia da Violência, né? Então ele é um cara muito querido, um cara sensacional. Só que eu volto e meia, é um amigo, então eu converso com ele, eu sempre dizia para ele, olha, essas coisas, quando tu estuda exatamente o crime que tu estuda, não é o crime que me interessa. O que me interessa eu me interesso dois tipos de crime, é o colarinho branco, que me interessava, né? Que é um pouco diferente, ele também agora estuda colarinho branco também. E o outro tipo de crime que me interessava era para ele dizer assim, me interessa por que a sociedade ficou transgressora com o passar do tempo, né, em relação a quando era na minha infância, por exemplo. E ele não conseguia entender. Claro, ele é um inglês morando nos Estados Unidos, ele não consegue entender isso. E a forma que eu consegui de apresentar para ele, explicar, é dizer assim, olha, ele, para tu entender bem, é o seguinte, assim, ó, por que na Iugoslávia tinha a Iugoslávia, e daí quando teve a quebra da Iugoslávia e formaram as repúblicas, todas aquelas repúblicas, e começou aquela confusão toda étnica e guerra civil, etc. e tal, por que um cara que até podia ser um pequeno transgressor, um pequeno ladrão, um pequeno isso, aquilo, consegue virar um genocida em 2, 3 anos? Entendendo? Como é que isso acontece? Como é que tem uma progressão tão grande no tipo de comportamento transgressor que essa pessoa tem, a ponto de virar um genocida, né? Então, assim, isso é que me preocupava em relação a nós, assim, né? Eu me preocupava coisas como, por exemplo, assim, ó, por que cai um caminhão no norte do Paraná, no oeste do Paraná, enfim, no Paraná, que não é um lugar pobre do Brasil, como é que cai um caminhão de carne e aparecem 1.500 pessoas para roubarem, por exemplo, 1.500 pessoas para roubarem um caminhão de carne, cada um sair com um caminhão tinha 30 toneladas de carne, sair com 20 quilos de carne, tá entendendo?
Como é que acontece uma coisa dessas? Como é que pode acontecer uma coisa? Como é que a sociedade chega nesse ponto e todo mundo achar normal que vão lá e roubam o caminhão? Não é um lugar pobre, de novo. Nós estamos falando num lugar do interior do Paraná. O interior do Paraná é um lugar de rico, entendendo? Muitas vezes, no interior do Rio Grande do Sul. O interior do Rio Grande do Sul é mais rico que Porto Alegre. Né? Tem áreas que são ricas, né? Então não tem por que fazer aquele tipo de coisa. Como é que aparece tanta gente no meio de uma estrada para roubar? Então, essa era a minha preocupação. Então, o que acontece? Toda a questão é que o cérebro se adapta. E quando não existe punição, a não punição, e punição não estou dizendo botar na cadeia, é alguma forma de punição, alguma forma de multa, uma forma de condenação, uma forma de qualquer uma, pode ser uma coisa leve, mas há uma punição. Quando existe a punição, esses circuitos, a existência da punição dá o parâmetro do limite do que é o que não é moral. Agora, quando não há punição, muitas pessoas evoluem para transgressão, o que a gente chama de transgressão, porque aquilo é uma transgressão, para mim, roubar o caminhão, tá entendendo? Mas a pessoa não vê como transgressão. Ela não vê como transgressão, pela questão cultural. E aí, se ela não vê, se ela não é punida, ou até ela sabe que ela está pegando uma coisa que não é dela, mas como não tem punição, ela não se sente mal. Porque não ativa regiões do cérebro que faz a pessoa se sentir mal, se sentir culpada, se sentir receosa, etc. e tal. Então, o cérebro se adapta facilmente. Então, num ambiente em que não existe essas regras sociais, ele vai em direção à transgressão, que a gente considera parâmetros morais de transgressão, que, de novo, é um parâmetro cultural. Isso é moral, isso não é moral, né? Vai para a transgressão. Quando começa a aumentar a transgressão, isso regride. A amígdala funcionando. Claro que quando as pessoas que as amígdalas funcionam muito, entende? Elas vão ter mais dificuldade de ir para ali. As pessoas que as amígdalas funcionam menos vão ter menos dificuldade. E tem outras regiões do cérebro que estão envolvidas, não só essa região, né? Por exemplo, a região, o accumbens está envolvido nisso. Quando existe a expectativa de um ganho, quanto mais o núcleo accumbens funciona, mais facilmente uma pessoa transgride. Quanto mais funciona a região dorsal do córtex pré-frontal, mais fácil conter a transgressão. Então, tem outras regiões envolvidas do cérebro também, não só a amígdala, tem várias outras regiões envolvidas. Mas o fato é de que, só que os parâmetros então tem a natureza e tem os parâmetros sociais. Então, os parâmetros sociais eles são suficientemente intensos e culturais para fazer com que a natureza, mesmo aquela que se adapte um pouco menos, consiga se adaptar. Claro que pessoas que são completamente impulsivas, elas não vão se adaptar. Elas vão ter dificuldade porque elas são completamente impulsivas. Mesmo a sociedade, elas vão ter dificuldade. Mas, então é isso que eu queria falar. Os circuitos funcionam, estão lá, mas o quanto eles vão para cá ou vão para lá depende da cultura e da sociedade. Basicamente isso. É sobre isso, né, a apresentação, né, e que neste momento atual nós temos uma quebra tecnológica, nós não temos uma cultura adaptada a isso, e por isso que existe tanta confusão, como está acontecendo agora, política social, rede social, tudo que está acontecendo, porque a nossa cultura ainda não tem. A gente vê pessoas super educadas escrevendo horrores nas redes sociais, né, passando informações horrorosas, assim, coisas que são obviamente absurdas, e elas são inteligentes. Como é que acontece uma coisa dessas, né? É justamente porque esses parâmetros culturais e sociais, eles não estão dando os parâmetros para essas pessoas, e elas estão ainda na cultura anterior, e a cultura não é adaptada àquele instrumento, e por isso que acontece. Haroldo? Pois não. Então, na verdade, você acha que o caráter do indivíduo, o temperamento, as coisas não... nesse contexto aí, não tem... A importância maior é realmente esse contexto social. Eu acho que é o contexto... são as duas coisas, mas o contexto social e cultural é muito importante. É muito importante. E quando eu falo contexto social e cultural, é um contexto muito amplo, né? Por exemplo, que envolve tanto o contexto da cultura em que a pessoa está imersa, mas também a cultura da família em que a pessoa está imersa, né? Porque eu vou dar um exemplo assim, vou dar um exemplo. A família da minha mãe, né? A família do meu pai é da fronteira do Rio Grande do Sul, é um gaúcho de verdade, aquele que é o gaúcho, né? A minha mãe era de origem alemã, tá? E aí tinha
e a cultura original deles era luterana, que é uma cultura muito grave, muito responsável, de culpa, etc. E tal. E tem pessoas de origem alemã também que eram de cultura mais católica aqui. Teve casamentos na família entre as duas religiões, né? E dá para ver como se lida com a culpa, que é diferente numa e noutra cultura religiosa. Mesmo a pessoa não sendo religiosa, mas ela recebeu essa cultura da sua família, né? Então existe uma diferença nisso. Então tem a cultura da família, tem a biologia da pessoa, né? A cultura essa a luterana é uma cultura muito da culpa, né? Culpa, a pessoa é responsável por tudo, culpada por tudo. Então é óbvio que é muito difícil ela transgredir, né? Teoricamente, porque ela é toda vinculada à culpa, né? O catolicismo ele tem uma atenuação dessa culpa, que tem a culpa, mas tem o perdão, e no luterano não tem. A pessoa não se entende com ninguém aqui, ela se entende só com Deus, entendeu? Deus é que vai. Tanto é que, só para contar uma história que é engraçada, quando eu era criança, na cidade da minha mãe, uma cidade totalmente germânica, tinha nos fundos das casas um coração de madeira, isso é luterano, né? E aquele coração, assim, cada vez que o gurizinho fazia uma malcriação, taca um prego no coração. Tu pode até tirar o prego, mas o furo fica para sempre. Isso é que era dito para as crianças, tá entendendo? Então, culpa é culpa, entendendo? É óbvio que isso vai gerar pessoas que têm muito mais dificuldade da transição, porque elas têm culpa, muita culpa, né? Do que eu não estou dizendo que seja bom, não estou dizendo isso. Eu acho que o parâmetro tem que ser dado pela sociedade como um todo, e não uma coisa excessiva dessa forma, mesmo porque, obviamente, às vezes isso gera distorções muito grandes, esse nível de culpa, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa boa, que aquela cultura lá está errada, as outras não estão. Não é nada disso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que são parâmetros culturais diferentes. Então, tem parâmetros da sua e tudo isso influencia, né? Os do país, tem o do seu estado, da sua cidade, da sua família, e tudo forma um caldo que forma a cultura da pessoa, né? E isso é que dá os seus parâmetros. E aí, no momento em que da transgressão, que eu acho importante é isso, no momento em que começa a haver sinalização que não tem problema transgredir, uma atrás do outro, as pessoas, uma parte da sociedade, ela evolui na transgressão, ela evolui. E isso, eu acho que o país como um todo, ele passou, né? E por isso que eu acho, na minha opinião, eu discordo, por exemplo, muito da questão dos juristas que acham que o pequeno crime não deve ser punido. Eu acho que ele não precisa punir, óbvio que não é punido com cadeia, mas eu acho que todo tem que ser punido, porque isso é que vai dar um parâmetro de um comportamento mais correto, né, em relação à não transgressão, porque senão o que a gente vai... De novo, o grande crime começa com a pequena transgressão. Isso, ninguém vai direto para o grande crime. Sempre existe uma coisa progressiva. Fez, não deu errado, passou a fazer uma grande coisa, entendeu? Mas sempre há uma... não vou dizer sempre, mas quase sempre há uma progressão, né, nesse crime, né? A pessoa vai tentando e vai evoluindo, né? Isso é uma característica, né, Confrade Haroldo, veja bem, como o assunto é tão palpitante, e eu gostaria, não sei se de dar também a oportunidade de várias pessoas realmente, mas eu gostaria que você talvez pudesse ter a oportunidade de concluir suas observações e a gente passar então, inclusive, como eu estou aqui, digamos, listado como um dos debatedores, eu vou, diante da quantidade de manifestações que eu estou vendo aí para pessoas se manifestarem, eu acho que eu próprio, depois vou ter a oportunidade de fazer uma ou duas perguntas, mas eu gostaria então que o confrade Haroldo concluísse. Pois não, eu dou a oportunidade aos colegas discutirem, eu estou satisfeito e, por favor, a gente pode seguir adiante, Irismar. Muito obrigado. Frade Irismar, só queria registrar a presença aqui do coordenador desta comissão científica, o nosso confrade Roberto Badaró. Boa noite, confrade Badaró. Uhum. Bom, como nós temos aqui eu peço desculpa de não acompanhar toda a coisa, porque eu estava numa reunião no hospital aqui em Seattle, que a professora Eliane conhece muito bem, aqui essa área longe, mas eu ainda... Ok, acho que, confrade Badaró, acho que
A internet está interrompendo aí. Então, vamos fazer o seguinte, dando continuidade aqui, a primeira pessoa que eu estou vendo e que se manifestou para comentar e fazer alguma pergunta é a professora Vilma. Confreira Vilma, por favor. Boa noite. Pedro, eu não lhe conhecia, mas fiquei encantada com a sua apresentação. Obrigado. Principalmente com o seu didatismo, a sua clareza, né, no conhecimento que é tão totalizador, tão cheio de facetas, tão interdisciplinar. Eu percebi que você todo o tempo traz o cultural numa perspectiva muito mais ampla do que a gente tradicionalmente considera a cultura. E me chama a atenção, quando a gente trata da cultura, não é? Que, não sei, talvez pudesse ter tido alguma ênfase maior nisso, ou talvez pelas formas como a gente também constrói nossas estruturas de pensar, eu senti a necessidade de uma ênfase muito maior na questão de, dentro da cultura, trazer a questão da formação, do desenvolvimento de habilidades cognitivas, argumentativas, que me parecem, nos colocam num nível de humanidade, vamos dizer assim, superior na escala. Quando a gente consegue argumentar e não apenas insultar, colocar numa caixinha do que não é, que não me pertence, que não está dentro do meu grupo, dentro da minha bolha. Então, eu acho que a gente, com essa velocidade da era digital, a rapidez, meu neto, quando fala, eu mal consigo acompanhar o que ele fala. Traz para mim uma dificuldade desse reasoning, dessa racionalidade, né, que é do iluminismo, mas que não está posto. A gente opera nesses circuitos quase como que uma resposta imediata, sem pensamento, sem juízo, sem ajuizamento. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, extremamente importante a se considerar dentro dessa sua brilhante apresentação. E um outro ponto, eu tenho estou retomado uma curiosidade que eu tenho de entender a questão da escravidão e como a escravidão e o racismo molda estruturas de poder e estruturas de sociabilidade e de relação que tornam, às vezes, incompreensível os comportamentos. Como é que um negro é agredido por uma pessoa com insultos de cunho racista e, ao mesmo tempo, essa pessoa se ajoelha e beija a mão e considera essas pessoas, o opressor, o racista, o perpetrador, como alguém passível de um objeto de admiração. Então, eu acho que essa questão da incorporação de estruturas de poder na sociedade, não só a questão da formação, molda comportamentos. Então, o comportamento individual, eu penso que é pensado numa perspectiva, inclusive cerebral, hormonal, etc., bioquímica, mas o social tem que também se remeter a outros tipos de conceitos e de construtos. Perfeito. Não, então, assim, doutora Vilma, perfeito. Eu acho que as suas colocações foram absolutamente perfeitas. Eu vou comentar as duas, tá? A primeira é o seguinte, eu concordo com as duas. A primeira é o seguinte, eu acho que a educação ela é o que é a base da civilização, né? Sobretudo a civilização mais, que seria o mais moderno, etc. e tal, o mais humano, eu acho, num certo sentido, que é a civilização iluminista, no sentido em que de que existe assim o progresso, mas também a empatia e várias coisas nesse sentido. Tá? Então, eu acho que essa atitude ela não é uma atitude que ocorra, ela não é natural se não tiver a educação. Por isso que eu acho, na minha opinião, assim, o que mais tem que se
investia em escola, e não só na escola, assim, simplesmente aprender matemática ou português puro, mas, assim, aprender todas essas coisas, né? Eu me lembro eu me lembro que o professor meu que me ensinou o que era iluminismo, e eu era uma pessoa fascinada em física naquela época, e a segunda matéria que eu mais gostava era matemática, né? Então, eu não era o cara da história. Mas quando eu entendi o que era o iluminismo, lá no segundo ano, segundo grau, eu entendi mesmo que era o iluminismo, o professor Arno Kern, depois tive aula com o terceiro ano também, e ele era um cara genial, ele depois escreveu um livro interessante, depois ele acabou indo para a França, e acabou sendo uma pessoa que teve um cargo importante no Louvre, o Arno Kern, e eu tive o privilégio de estudar com ele. Eu me lembro assim que eu fiquei impressionado com o que era o iluminismo, o impacto que era o iluminismo e o quanto aquilo modificou enfim, a vida de todos e, enfim, a estrutura da sociedade, né? Então, assim, ó, eu acho que todas essas matérias que ensinam a gente empatia, que ensinam a gente controlar o viés, respeitar ou controlar o viés de confirmação, etc. E tal, ensina a gente a prestar atenção no dado e não na crença, etc. E tal, além de toda a cultura que pode vir com tudo isso, que são as nossas ferramentas para a compreensão do mundo. Eu acho que isso é fundamental, entendendo? E acho que isso é o que mais um país tem que investir. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Infelizmente, nós não investimos muito nisso. Esse é um problema. A gente depende... a gente não investe. Infelizmente, não investe. Então, a gente não tem esse treinamento, muitas vezes. E talvez por isso que tenha tanto... o país seja tão fácil de cair nessa coisa do radical, etc. E tal, por justamente não ter esse treinamento, né? Então, esse é um lado da história. Claro que pessoas radicais vão ter em qualquer sociedade, né? Mas elas vão ser um pouco... elas diminuem a percentagem, vão ser um pouco diferentes do seu comportamento nas sociedades que têm essa educação. Então, esse é um lado da história. A questão da sociedade, assim, mesmo essa questão, por exemplo, a senhora citou da escravidão, etc. e tal, eu concordo plenamente, mas tudo isso faz parte da cultura, né? A cultura com que se lida disso, né? Tudo isso faz parte da cultura. E eu acho tão importante essa coisa da cultura que, como o Lismar falou, eu e o André lá criamos esse congresso, que virou enorme no congresso. Vocês terem ideia, todos vocês já participaram de congresso, ele já teve 3 vezes 2 páginas da Newsweek dedicada a ele, para ter ideia do tamanho, do impacto do congresso. E ele foi feito no Canadá, também foi feito na Argentina, foi feito, enfim, um congresso que é todo diferente e tal. Mas há 2 anos eu me afastei do congresso para criar um novo congresso, que provavelmente será o próximo ano, que vai se chamar Brain and Society, justamente pela importância que tem essa questão da sociedade e do cérebro, e uma visão muito, não individualista tanto do cérebro, né, mas uma visão do cérebro na sociedade. Então, é a neurociência como evidência para a compreensão da sociedade e a proposta de soluções à sociedade, né? Então, essa é a ideia do Congresso, né? Então, então eu comungo dessa visão, porque eu acho que é fundamental. Tá? Mesmo o estudo da sociologia, a sociologia é o estudo, enfim, da sociedade. E a sociedade é feita de cérebros, individualmente, estão em conjunto ali, mas é feito de cérebros. Então, eu acho que a neurociência tem muito a contribuir nesse sentido também, nessa compreensão e tudo. Então, isso é uma coisa que eu estou me dedicando ultimamente, né? Claro, faço as minhas outras coisas lá, mas isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Ok. Muito obrigado. Professora Eliane Azevedo, eu vou... depois nós temos a confreira Leila. Professora Eliane. Boa noite, doutor Pedro Lima. Realmente eu fiquei fascinada. É uma apresentação competente, profunda, muito clara, digna realmente de todo o seu currículo e todo o conhecimento que o senhor nos enriqueceu esta noite. Eu sou geneticista, então o meu olhar é meio desviado. Então, quando nós comparamos a velocidade da evolução cultural, social e tecnológica e a velocidade da evolução biológica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A evolução biológica ela é extremamente lenta, porque da natureza do DNA, olha que coisa bonita, ele tem que mutar
mas não muito. Ele muda pouquinho, porque se ele acelerar, ele degenera a espécie. E a espécie desaparece. Então, este controle é muito bonito. A sociedade não, dispara. Dispara, não tem nenhum controle. Então, reduzir questões sociais aos genes não dá. Não dá. Então, mesmo com essa coisa mais nova da epigenética, daquela herança que não altera o DNA, que são radicais que são colocados e mudados, então, nem isso acho que vai chegar a conseguir reduzir questões sociais para a genética. Sem dúvida nenhuma, o nosso cérebro tem a sua composição genética e tem uma interação aí, mas acho que fica distante da tentativa de redução, que muitos geneticistas já tentou fazer isso e realmente não conseguiu. Então, isso que eu queria que o senhor comentasse, essa descompasso da evolução dos dois. E eu queria só um único comentário muito rápido. Vamos voltar lá para a Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, que ninguém lembra, mas foram as mulheres que fizeram a Revolução Agrícola. O Jean Bernal, na História Social da Ciência, ele comprova muito bem. Os caçadores e coletores saíam para caçar e para coletar. Elas ficavam preparando os alimentos e foram elas que notaram que a semente caindo germinava. Aí começaram a plantar. Então, a Revolução Agrícola, que é a maior revolução da espécie humana, fomos nós mulheres as responsáveis. Era isso. Não, é verdade. É verdade isso. E, aliás, essa história de gênero é uma história que essa história merece um olhar específico, assim, em momentos em que contribuição de cada um dos gêneros, em que momento os homens, a sociedade se tornaram machistas, por que se tornaram, em momento em que talvez elas deixem de ser, porque eu acho que está próximo isso acontecer, entendeu? Uma série de evoluções que vão acontecer, né? Eu acho que isso vai acontecer. Bom, eu sou a favor das mulheres. Eu tenho 2 filhas, eu não tenho nenhum filho, então eu sou a favor das mulheres. E a minha mãe era como eu falei, era de origem alemã. As alemãs, elas não existe machismo nas famílias alemãs, entendeu? Quem manda são as mulheres, entendeu? E aí de quem não obedecer, é mais ou menos assim. Então é o contrário. Então elas têm essa coisa muito forte, né? Mas assim, e são muito liberais também. Mas o que eu queria agora, sobre o que a senhora falou, eu concordo plenamente. Assim, a genética ela vai se manter. Ela vai se manter, vai ter lá uma que outra, etc. e tal, né? Mas o fascinante dessa história é assim, como o cérebro conseguiu se adaptar a todas as modificações. Ele conseguiu se adaptar justamente porque a genética ela nos dá mais a motivação, ela não dá a solução que o indivíduo faz. A solução vem através da cultura e da sociedade, né? Que vai depurando. Mas eu concordo plenamente nisso. E acho que esse descompasso, que é a ideia que eu uma vez... A ideia dessa palestra surgiu o seguinte: eu estava muito angustiado com o que eu lia na internet. Eu não conseguia entender como é que pessoas que estudaram junto comigo escreviam aquelas coisas que eu lia, assim, coisas completamente absurdas. Eu vou dar um exemplo do tipo de coisas que eu li de pessoa que fez faculdade, estudou no colégio que eu estudei, que é um colégio assim, que eu tenho certeza que eu fui um privilegiado de estudar naquele colégio. E eles deixavam bem claro que nós estávamos sendo privilegiados, né? E nós éramos privilegiados. Mas tipo de coisa assim, por exemplo, a epidemia foi causada pelos médicos, porque todo mundo sabe que o vírus estava no nariz, ao obrigar as pessoas a usarem as máscaras, todo mundo se contaminou. Eu li isso no grupo de gente que fez faculdade, entendeu? Quer dizer, como é que uma pessoa acredita ou escreve uma coisa dessas e etc e tal? Mas estava lá escrito. Aquilo começou a me angustiar, e um dia de manhã eu acordei tipo 5 da manhã e comecei a pensar, mas aqui tem um descompasso, justamente nessa questão social, tecnológica, depois social e cultural, e claro, o cérebro é o mesmo, entendeu? Mas tem um descompasso, e o descompasso é entre a geração da tecnologia e a adaptação da cultura a ela, né? Que vão, claro, que o cérebro é um instrumento de estudo, mas a genética não vai mudar, né? E eu citei ali nas minhas referências um livro do Edmund Rawls. Esse livro é um livro muito interessante, mas ele é um livro muito complexo, né? É um livro
Ele é difícil de ler. Infelizmente, em ciência tem esse tipo de coisa. Às vezes, as pessoas fazem trabalhos absolutamente geniais, mas que poucos vão ler porque é extremamente complexo, a linguagem, etc. E tal. Imagina um livro de neurociência que tem cálculos e cálculos de computação. Essa área não pode fazer isso porque não tem capacidade de computação. Lá a capacidade de computação dos neurônios tem ali, ela não tem capacidade. Então, as equações, então, é um livro muito complexo. Mas ele coloca muito claramente isso, assim, que a nossa sorte foi que os nossos genes não determinaram soluções, eles determinaram só motivação. Porque se não fosse isso, nós não teríamos evoluído. E é graças a isso que a gente consegue se adaptar, né, a essa situação. Então, a genética continua a mesma e a gente se adapta porque a cultura e a sociedade acabam favorecendo essa adaptação. Mas tem que ter um processo de seleção natural para a cultura e para a estrutura social que vão fornecer as melhores soluções para aquilo, depois de testarem várias que deram errado. Basicamente. Freira Leila. Obrigado. Parabéns, Pedro, pela sua excelente palestra. E eu me veio uma reflexão ao ouvir sua palavra sobre esse problema do aumento da violência que está havendo, principalmente no Brasil. Muita criminalidade, homens espancando mulheres, matando mulher, companheira, casais matando os filhos, jogando pela janela. Existiria uma explicação, quer dizer, na base do que você falou, da repressão ou da liberação, ou alguma alteração anatômica que fizesse com que, ou alguma medicação, ou mesmo uma alimentação, assim, explicasse isso? Eu vou lhe explicar, então. Eu vou ficar em três respostas. Tá? A primeira resposta é o seguinte, em relação social. Tá? Então, eu acho que o judiciário tem um papel nisso. É um papel que ele está exercendo de uma forma, na minha opinião, errada. Né? Então, quando, por exemplo, aquele goleiro do Flamengo, aquele goleiro Bruno, que matou a namorada que estava grávida, porque não queria ter um filho, sei lá o que fez com o corpo, ninguém nunca descobriu, né? Mas quando, na época, o presidente do Supremo, ele solta o goleiro, por quê? Soltou por quê? Porque a segunda instância em Minas Gerais estava demorando para julgar o recurso, e eu acho que poderiam ter várias soluções, inclusive mandar a segunda instância julgar ou punir os juízes que não estão fazendo aquilo, poderia ter feito isso, talvez, eu imagino. Eu não sou jurista, mas imagino que poderia ter feito isso. No momento que ele solta a pessoa por uma garantia de defesa, etc. e tal, aquilo é uma sinalização horrível para a sociedade. É horrível, horrível. Porque significa, a sinalização é o seguinte, olha, pode matar que não dá nada, entendeu? O cara vai sair, entendeu? Todo mundo sabe o que ele fez, mas ele vai sair. Então, isso é uma sinalização muito ruim. Então, eu acho que o judiciário ele tem um papel nisso, né? Não estou criticando o Supremo, estou criticando uma decisão e várias outras eu poderia criticar dessa forma, dizendo, olha, do ponto de vista da neurociência, isso é negativo. Na minha opinião, vocês têm que resolver isso de outro jeito, tá entendendo? Porque isso aí faz mal para a sociedade. Ela pode até achar, não, mas ali sim, tá bom, mas vai ter que achar um jeito, tem que, sei lá, ter mais dinâmica nisso, tem que ter uma lei que modifique o jeito que é julgado, não, mas do jeito que está não dá, porque o que acontece é que a sinalização é que não dá problema. É isso que está sendo sinalizado. Então, esse é um problema. No Brasil, a gente não tem uma sinalização de punição. Pode fazer a ideia é, sobretudo se a pessoa tem dinheiro, pode fazer o que quiser, que não vai dar problema, entendeu? Isso não vai ser punido. Então, esse é o primeiro problema. A segunda questão, eram três, agora eu não posso me esquecer das outras duas. A segunda questão é... sim, uma vez me chamaram para um grupo que queria lidar com violência. Tá? Eles queriam programas contra a violência, etc. e tal, né? E eu insisti nesse grupo e disse assim, olha, vocês querem intervir em colégio? As pessoas já estão entrando na fase da violência, quer dizer, não são crianças, já estão na fase, e já é uma intervenção em quem é de risco, ou já está cometendo. Vocês têm que investir em duas coisas. Em regulação emocional, porque, claro, que pessoas absolutamente impulsivas e emocionalmente impulsivas, elas vão ser impulsivas, atitudes impulsivas, e entre essas atitudes é a transgressão. E vocês têm que investir também em empatia.
porque quem é empático tem menos chance de cometer crimes, porque sabe que está prejudicando alguém, né? Existe até um cara que se chama Jeffrey Murray, que é uma pessoa que era de Cambridge, da Universidade de Cambridge, e ele se transferiu aqui para Pelotas para trabalhar nasquelas coortes do César Victor. Tá? Ele veio lá da Inglaterra, está morando em Pelotas há anos já. E eles têm um programa em Pelotas que eles pagam, a prefeitura lá paga mães que têm filhos pequenininhos para durante 10, 15 minutos no dia, pegar um livrinho que não tem texto e fazer a criança contar uma historinha daquela figura. E qual é o objetivo disso? Quando se faz isso naquela idade, a pessoa desenvolve empatia. A chance de se virar um criminoso depois na adolescência é muito menor. Tá? Isso tudo já foi feito em outros países, estão fazendo aqui também. Entendeu? Mas já tem evidências, e não só em um país, tem evidências em vários países que isso funciona. Então, quando se investe em desenvolvimento de empatia, quando se investe em desenvolvimento de regulação emocional, a gente diminui a transgressão também. Tá? E do ponto de vista farmacológico, quando uma pessoa é violenta, vamos falar em violência daí, existem dois tipos de violência. Tem aquela que é premeditada, essa aí a gente não tem tratamento, e tem a impulsiva, que é a maioria dos nossos criminosos aí, tá? Que é o criminoso de chinelo de dedo, vamos dizer assim, que é o cara que é impulsivo, vai lá e mata alguém, lá facada, sei lá o quê. Né? Esse criminoso existe... Bom, então, isso tem tratamento. Tá? E o tratamento ele pode ser... aí vamos falar com quem quer se tratar, né? Porque muitas vezes o criminoso não quer. Né? Vamos pegar alguém que está sendo violento, e a gente ainda não está no nível de judiciário, etc., mas está violento. Então, assim, a gente tem duas coisas a fazer. Primeiro, há um diagnóstico psiquiátrico. Se há um diagnóstico psiquiátrico, a gente pode tratar, fazer esse tratamento do diagnóstico psiquiátrico específico que explique aquela violência, ou não há um diagnóstico, a pessoa é impulsiva, né? Até há um diagnóstico, mas, por exemplo, é uma coisa que não é um diagnóstico específico, ele neste momento está com um quadro de mania que fica mais violento, etc. E tal, não é? Ou está com um quadro de psicose específico. Aí a gente pode fazer coisas, a gente pode aí lidar exclusivamente com a questão da violência. E aí existem fármacos que lidam com isso. Tem vários fármacos que lidam. E sempre é a mesma estratégia. Hoje a gente diminui atividades subcorticais que acabam aumentando a violência, porque aumentam a emoção, etc. e tal, e com isso a gente melhora a regulação emocional, ou a gente melhora o funcionamento do córtex pré-frontal. Tá? Então, existem os trabalhos que fazem um, faz o outro, faz as duas coisas. Tem outros que fazem outras coisas, como, por exemplo, o lítio, que baixa, além de fazer isso, baixa a vasopressina, e a vasopressina, ela aumenta a violência. Então, quando a gente baixa a vasopressina, a gente tem uma diminuição da violência, né? Então, isso pode ser feito. O meu primeiro estudo, assim, quando eu voltei para o Brasil, eram mães que espancavam os filhos. Naquela época, era maltrato infantil, não tinha solução. Isso faz muito tempo. E o que a gente fez? O que a gente fez é o seguinte: eu examinei lá as mães, porque pediram para mim arranjar uma solução para aquilo, né? Um ambulatório lá, que hoje seria o SUS, naquela época ainda não tinha o SUS. E aí eu disse assim: bom, mas a pergunta é fazer o seguinte: elas são más ou elas se arrependem? Elas se arrependem, então é uma agressividade impulsiva. E aí eu examinei elas, era possível mesmo. Perdia a cabeça, sentava o pau em todo mundo e quebrava a janela, enfim, xingava a vizinha, fazia um escarcel. Então, vamos usar um remédio que diminui a impulsividade, diminui a violência impulsiva. Usamos lítio, uma dose muito pequenininha, bem menor que se usa em transtorno bipolar. E elas pararam de bater as crianças. Esse foi o primeiro trabalho que existiu nisso, ganhou um prêmio e tal, porque não tinha solução até então. Isso foi o primeiro. Que a gente nunca passou do ensaio clínico não controlado, porque nunca foi feito, dado segmento, mas foi citado em vários livros textos, psicofarmacologia, americanos, europeus, etc. Esse tipo de coisa. Acabou, entendeu? Mas é assim. Então, existe solução farmacológica, claro, mas existem as intervenções sociais que a gente pode fazer. E essas intervenções são tanto educação, né, tanto precoces, né, e intervenções médicas também, que a gente sabe que a criança que é maltratada, ela provavelmente vai maltratar, ela vai ser violenta, etc. e tal, né, porque... E tem várias outras coisas, assim. Eu vou dar um exemplo de um trabalho do Instituto Cérebro, do Augusto Buchweiss, que é um neurocientista de mão cheia, apesar de nunca ter estudado biologia, medicina, nem nada. Ele fez letras, mas é um grande cientista. Hoje, agora, os americanos levaram ele para a Universidade Americana lá. E ele era... Qual é o estudo que ele fez? Ele pegou crianças não, início da adolescência, púberes, e ele
e que moravam em áreas de risco e que viam violência. Elas não sofreram, elas viam violência. E eles fizeram um estudo neuroimagem funcional. Eles mostraram claramente que quanto mais a pessoa viu violência na sua vida, mais circuitos que retardam a resposta emocional, menos funcionam os circuitos que retardam a resposta emocional. Mais impulsivo fica, portanto, vai transgredir, provavelmente, porque toda pessoa que é muito impulsiva ela tem tendência à transgressão, mas se não regula a emoção. Então, mostrando que, e não se sabe se isso é estável ou se é uma coisa, o quanto isso regride. Não se sabe o quanto essa característica, só porque não foi um estudo de longitudinal, foi transversal, né? Mas esse é um estudo, os resultados são horrorosos, assim, porque se esse troço se mantiver, é bom. Uma parte da nossa população que vive nisso, ela vai ter um cérebro muito mais impulsivo. E isso vai levar muito mais à violência. Okay. Veja bem, nós temos 20 minutos, eu imagino, para a gente terminar, e nós temos várias pessoas. Então, primeiramente, o confrade Freitas, em seguida, o confrade Luiz Correia. Depois, eu vi que o confrade Jorge, aí eu não sei quem fez primeiro, se foi Jacobina ou Jorge, e eu imagino que a gente vai ter de ser um pouquinho econômico no tempo, nas próximas eu vou ser rápido perguntas e questionários. Também. Vou ser rápido também. Uhum. Poderia fazer um tour de questões e ele depois responde em bloco. Talvez, não sei se concordam, senhor, essa é excelente sugestão. Então, talvez nós pudéssemos fazer isso, ou seja, primeiro Freitas, Luiz Correia, Jacobina e em seguida Jorge. Iris, eu Sim. posso ser o último, porque o meu não é uma questão, é um elogio. Ok, ótimo. Então. Pedro, foi um imenso prazer assistir sua apresentação. Eu me lembro muito bem de você, não sei se você se lembra de mim, mas dos idos de meados de 80 e poucos, eu estive no apartamento de Irisma, na França. Eu vinha de Lyon e passei uma semana muito agradável e tem um almoço nosso que eu jamais me esquecerei, dos pezinhos dos patos, com o cheiro de jasmim no restaurante chinês na minha volta para o Brasil. Você vai lembrar disso. Eu me lembro. Prazer. Sua apresentação, realmente uma apresentação didaticamente muito bem colocada, instigante, traz a reflexão. E eu queria fazer uma consideração que essa plasticidade do cérebro, eu sou anatomopatologista, me fascina e me apavora, né? Porque você coloca uma coisa muito interessante em sua fala e repete, as pessoas repetem também, que a questão da educação é fundamental, né? Educação é uma coisa complexa, porque ela pode prestar a vários senhores, né? Ao senhor da liberdade, ao senhor da escravidão. Depende da forma como você educa. Eu entendi claramente que você está falando de uma educação com bases humanísticas, iluministas, onde se exercita o diferente e o respeitar o outro. Eu não gosto muito do tolerar o outro. Eu gosto de respeitar o outro, que é bastante diferente. Mas se a gente vai recentemente aqui atrás, Segunda Guerra Mundial, 2 países, a Alemanha, culta, ilustre, tecnologicamente capacitada, e a gente assiste aquele fenômeno de uma cegueira absoluta. E, do outro lado, a gente tem a França, com toda a sua dialética, toda a sua cultura humanística, e que, sem sombra de dúvidas, a Segunda Guerra é um desafio ao entendimento da situação na França, né? Então, hoje me apavora as crianças diante do computador e me pergunto o que é que está acontecendo com o cérebro dessas crianças, o que é que vai acontecer e como é que a gente vai lidar com essa questão dessa plasticidade desse órgão que não precisa de mutação genética. É isso que é o cérebro. Um órgão essencialmente plástico e adaptável aos dois lados. Ok, então não sei se todos concordaram. Bem rapidinho isso. Okay. Não, assim, eu concordo
plenamente com o que tu dizes, e assim, uma das coisas que talvez vocês não saibam, mas que eu gostaria, que é um dado que surgiu mais recentemente, na verdade, assim, pela primeira vez em décadas e décadas e décadas, né, existia uma diminuição do QI cerebral, e se atribui isso ao uso da revolução digital. Por incrível que pareça, tu não imaginou que a coisa ia para frente, foi para trás em relação às crianças, entendendo? Por causa do uso, o tipo de uso do smartphone, na verdade, que elas têm, né? E das coisas serem tão rápidas, etc. Tal, como é no smartphone. Então, isso é uma questão. E isso é uma questão de plasticidade. Aí nós estamos falando de uma coisa mais séria do que essa epidemia de suicídio que teve com meninas, com crianças, sobretudo meninas, que também se deve à rede social, basicamente ao Instagram, se acredita que seja a causa disso. Mas eu estou falando de diminuição do QI, uma coisa séria, né? Então, isso é uma coisa que... Então, isso vai suscitar uma enorme reflexão breve sobre isso, e a gente vai ter que dar soluções para isso, né? E as soluções não são as que estão... Que atualmente está assim, para onde o vento levar, né? E isso aí vai ter que ter uma intervenção. Agora, realmente, e quando tu falas de educação, o que eu falo de educação é exatamente essa, de educação iluminista, respeitando, tentando entender o ponto de vista do outro, que envolve assim uma empatia também para entender até por que ele pensa desse jeito, tão diferente de mim, aceitar o pensamento discordante, etc. e tal. E óbvio que essa é a educação que a gente deveria ter, né? Deveria propiciar. Pode escorrer. Obrigado. Posso falar, Pedro? Luiz Corrêa primeiro, acho que já começou. Não, pode falar, Jorge. Pode falar antes de mim. Ok. Opa, obrigado. Pedro, eu serei rápido, Pedro, para nós não perdermos a oportunidade de ouvi-lo. A história nos conta que as pessoas que tiveram a capacidade de sobreviver aos grandes cataclismos e as grandes intempéries e os grandes movimentos mundiais, e eu estou falando de ambiente, essas pessoas tinham maior capacidade de adaptação. O que eu lhe pergunto é se essa adaptação pode ser ensinada, uma pessoa pode ser treinada no seu processo educacional a saber como se adaptar a situações adversas. Se isso é possível fazer, se nós poderíamos treinar nossas crianças para isso. Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu acho que isso pode ser... Eu acho que isso pode ser treinado, sim. Eu acredito que sim. E acho que tudo isso... De novo, são coisas... Eu acho que a nossa sociedade ela é muito reativa. A gente tem que ser menos reativo. A gente tem que ser mais atuante nos destinos que a gente quer para a sociedade, para a humanidade, né? E a gente tem elementos hoje em dia para lidar com isso. A gente age só na base da reação às coisas, né? O exemplo é o que aconteceu em relação à revolução digital. Tinham várias coisas, eu acredito, que eram previsíveis que iam acontecer, entendendo? Mas a sociedade foi tomada de assalto, simplesmente, por essas coisas, né? Então, eu acho, assim, que a gente tem que ser mais propositivo. E acho que essa questão da flexibilidade, de a gente poder se adaptar, eu acho que isso isso é possível, isso é educacional. Eu acho que isso é educacional. Aquele exemplo que eu dei do japonês, do americano, ou do filho de japonês dos Estados Unidos, é um exemplo, entendendo? Então, assim, no momento em que se coloca na educação, e a escola teria que ter todo um programa desenvolvendo esse tipo de coisa. A flexibilidade de soluções, de visualizações, de não ter só um certo, um errado, mas ter várias versões para a mesma coisa, e no momento que se faz isso, tu treina as crianças nesse sentido, né? E aí esse cérebro vai estar preparado quando acontecer coisas imprevisíveis, né? Mas se só existe uma versão, quando acontece uma coisa imprevisível, fica completamente perdido, né? Então, eu acredito que isso possa ser treinado, sim. Obrigado. Professor Pedro, obrigado pelas reflexões. Suas reflexões foram voltadas... Neurociência tentando ajudar a sociedade, quem sabe saúde pública, porque também você falou de coisas que diz respeito à saúde relacionada às mídias sociais, violência, que é um dos grandes problemas de saúde pública. Eu queria importar um pouco esses conceitos para uma reflexão minha, que foi
aprimorada aí em ouvir você, que é importar esses conceitos para nós médicos. A gente está aqui na Academia de Medicina e o quanto a gente pode melhorar também no uso de nossa tecnologia. Né? A nossa tecnologia, a tecnologia médica, acho que a tecnologia do processo de decisão médico, do pensamento médico, é nova também, em se considerando a nossa evolução biológica. Então, a gente, no processo do uso da tecnologia médica, não estou falando tecnologia, estou falando do pensamento médico, dessa medicina como uma tecnologia, a gente comete vieses cognitivos, vieses biológicos, o viés de confirmação é um deles que você coloca aqui, muito típico dos especialistas, inclusive, e a seleção das evidências a gosto para suportar as nossas próprias convicções. E eu acho muito interessante quando você coloca a cultura como uma das eventuais freios dessa nossa tendência de errar biologicamente. E uma das culturas que poderia nos ajudar é a cultura científica, né? E aí eu fico muito refletindo por que a cultura científica ainda não melhorou a gente em relação aos nossos como poderia já ter elevado nossos processos de decisão ao nível. E eu acho que há uma diferença, então, entre cultura científica e conhecimento científico. O médico é bem formado em conhecimento científico, mas isso é diferente de cultura científica. Exatamente, estou no ponto. Tá? Então, a cultura científica é a valorização da dúvida. É o que você falou aí do japonês, é exatamente isso. E a gente não valoriza a dúvida, a gente procura certeza, a gente acha que se estudar muito sabe das coisas, isso é típico do especialista. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver muito, enquanto comunidade, esse entendimento de que a cultura científica não está implementada no pensamento médico. Exatamente. Então, isso eu queria ouvir de você. Isso, exatamente. Então, assim, eu concordo completamente contigo. Então, assim, eu vou começar pela parte da dúvida, tá? Uma vez pediram para dar num congresso uma palestra sobre como ter uma carreira de sucesso em psiquiatria. Essa era a palestra, tá? Ia ter um montão de residentes, jovens psiquiatras. O que eu vou dizer para essa gente? Então, eu comecei a pensar, bom, é óbvio que tem que saber psiquiatria, é óbvio que tem que gostar de pessoas, tá entendendo? Quer dizer, o foco tem que ser a pessoa, melhorar, etc e tal. Mas uma das coisas que eu falei é assim, e tem outra coisa que é extremamente importante, eu disse para eles. A faculdade ensina a ter certezas. A gente é formado, né? Mas isso aí isso é o túmulo, tá? Vocês têm que ter dúvida e cultivar a dúvida e tolerar a dúvida. Então, não tem certezas. O que tem é assim, olha, a gente sabe hoje mais ou menos assim, mas tem que isso sempre suscitar dúvidas, porque no momento que tem dúvidas pode mudar, pode aprender, pode evoluir. No momento que tem certeza, parou. É aquilo ali, encerrou o assunto, né? Então, assim, então eu acho fundamental. Eu acho que a faculdade tem que ensinar a dúvida. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, a faculdade ela tem que ter a noção que ela está formando tecnólogos, que são pessoas que aplicam uma técnica, mas elas não entendem como foi criada a técnica, elas não entendem todo o processo. E a faculdade ela tem que formar cientista. É para ser médico, mas é cientista, porque é o pensamento do cientista que vai fazer o médico ser melhor, né? De ele entender até onde vai aquele dado, entender aonde começa a dúvida, entender o quanto ele pode generalizar, o quanto ele não pode generalizar, para evitar coisas. Eu escrevi uma vez uma palestra que era assim sobre... O título da palestra era assim, como é que é? Uma moderna cegueira, em inglês, mas enfim, cegueira na psiquiatria, né? Então, o termo é assim, era Do Guidelines Really Guide, era o termo da palestra. Por quê? Porque eu colocava 3 coisas que diziam assim, olha, a medicina vai trazer evidência ao nosso farol, tá? Mas quando ela existe. Quando não existe evidência, não existe evidência. Não adianta querer forçar uma coisa a ser evidência do que não é. Então, eu colocava 3 coisas, por exemplo, assim, que o paciente do ensaio clínico na psiquiatria assim, não é o mesmo do consultório. Então, isso já limita a evidência. A segunda coisa, e eu acho que é para toda a medicina, tem pouca evidência para remédio que não tem patente. Então, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer é o seguinte, mas até que bom a gente está fazendo medicina baseada em evidência ou baseada em patentes? Porque existe um exemplo clássico em psiquiatria, que é quando entrou o divalproato e começaram a parar de usar o lítio, que não tinha mais evidência, lítio, etc. e tal, e aí aumentou muito o número de suicídios
e o número de tentativas de suicídio entre os pacientes que fizeram esse movimento. E tem um estudo assim, com milhares de pessoas mostrando que o troço foi dramático. Entendeu? Isso foi propiciado, entre aspas, pela medicina baseada em evidência, porque isso é a má medicina baseada em evidência, entendeu? Que ignorou a evidência de um medicamento, porque eram antigos, os trabalhos eram antigos, para trabalhos mais modernos com outro medicamento. Está errado isso. E a terceira coisa é que na psiquiatria, 70% dos pacientes têm 2 ou mais diagnósticos. E desses, 2/3 têm diagnósticos cujos tratamentos são incongruentes. E não existe evidência para comorbidade. Não existe trabalhos com comorbidade. Então, como é que a gente vai fazer que se metade dos pacientes, se a gente fizer uma coisa, vai piorar outra? Como é que a gente lida com a evidência? E aí só que daí a gente fala com as pessoas enchem a boca e dizem, não, mas mas tu não está entendendo a ciência. Isso não é ciência, entendendo? A evidência é isto. A evidência diz só isto. Ela não diz respeito a esse paciente. E tu está aplicando uma coisa que não está. Mas isso é falta da cultura científica, de entender como é que foi criada a evidência, como é que foi feita a coisa. Então, esse é um baita do problema. E eu acho que... Uma formação do usuário da ciência. Exatamente. Né? Não necessariamente do pesquisador, que tem muito pesquisador que não eu acho que não é do pesquisador, é do usuário. E aí eu acho que precisa ter muita discussão, é complexo. Concordo, a evidência é o norte, não a decisão. A decisão é mais complexa, mas dentro dessa complexidade, também a dúvida não permite que eu invente. Né? Então, não permite que invente. Sempre uma valorização da dúvida, no sentido até de um certo conservadorismo do que eu vou fazer, consequências intencionais. Mas obrigado aí pela colocação. Não, exatamente isso. Só para terminar isso, só um detalhe, porque isso só para explicar como é grave isso na psiquiatria. 13,5% das pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo, cuja evidência dá um antidepressivo em altas doses, tem transtorno de humor bipolar. Se tomar, acabou, vai piorar e essa pessoa provavelmente vai evoluir no seu transtorno bipolar e talvez vai ficar uma pessoa inválida, entendeu? Nós não temos evidência para comorbidade, só que 13,5% é uma percentagem da população, uma percentagem quase tão grande quanto o número de pessoas que têm epilepsia, que está nessa situação. É uma coisa absurda. E a gente não tem nenhuma evidência. Ok, muito obrigado. Confrade Jacob, você tem, na realidade, 2 palavrinhas para elogiar o Pedro, porque a gente já está chegando às 21 horas e parece que eu tenho de voltar a palavra ao confrade César. Vão ser rápidas, perfeito aí. Primeiro, Pedro, foi com muita emoção ver, ter que ser rápido, os elogios seriam maiores se eu tivesse mais tempo. Mas me lembrei, você me deu elementos factuais e analíticos para entender um fenômeno que aconteceu. Eu levei para um campo absolutamente complexo, que é o futebol. Imagine jogar, não sei como é lá, uma pelada, e você falou a questão do judiciário. Eu levei a ideia, diante das brigas, de se construir uma comissão de ética com 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes, para combater a impunidade. Pedro, isso aconteceu. A primeira pessoa que brigou foi o coronel lá, muito querido e respeitado. Ele foi punido. Ele pediu desculpa à pessoa que ele bateu. Então, ele teve uma punição menor por causa desse ato dele. Mostrou também aquela coisa que você falou, das gradações. Não pode deixar impune como deixou com o jogador, mas ele tem. O outro era o cantor querido e que não pediu desculpa, teve 2 meses de punição, tendo que pagar a mensalidade. Quando aquela comunidade viu que não havia impunidade, sabe o que aconteceu? 3 anos nós jogamos sem nunca mais ter tido uma briga. Então, o seu comentário, a crítica ao judiciário, e o bacana é trazer, aí é o que eu quero, porque eu sou psiquiatra de formação e tenho também uma formação em medicina social, articular os determinantes sociais com as dimensões neurobiológicas. Eu acho que essa foi a viagem fascinante que nós fizemos hoje à noite aqui. Quando você contou a questão do suicídio das mulheres, eu me lembrei, por exemplo, num processo menor, o Gates, aquele livro Werther, o que causou de suicídio, muita gente se matou. Quer dizer, só que o livro tinha um impacto menos imediato do que teve a mídia, do que teve essa coisa do Instagram. Então, é uma fala riquíssima para a gente voltar e refletir uma série de coisas e dar resposta. Parabéns, hein?
Não, muito obrigado, muito obrigado. Ok, veja bem, eu vou ter de voltar a palavra ao confrade César. E, Pedro, eu teria, inclusive, de ter sido aqui uma espécie de debatedor, e eu tinha muita coisa a falar, e eu queria trazer a tua fala em relação ao viés de confirmação, às distorções cognitivas, ao modelo que a gente faz, na realidade, para inserir a psicoterapia dentro disso que você está falando aí. Então, os viés de confirmação é uma coisa que realmente a gente lida muito, o tempo todo, dentro da psicoterapia também. Não é? Com certeza, com certeza. Jorge, você vai organizar, e César, para que Irismar venha para uma próxima manter o desdobramento. Tá? Bom, nesse caso, então, veja bem, a gente não vai poder continuar por uma questão de horário, e então eu retorno a palavra ao confrade César, e eu acho que realmente houve uma justificativa, a sua palestra foi maravilhosa, mas a gente tem essa limitação de tempo. Né? Obrigado. Obrigado, confrade Irismar. Quem foi instigado fui eu, mas, na verdade, essa tarefa cabe ao coordenador Roberto Badaró. Se ele quiser, em 1 minuto, comentar sobre esse tema, fique à vontade. Se houver um sinal bom, viu, Badaró? Da sua internet. Acho que... César, a minha sugestão é um novo debate com Irismar. Meu sinal está ruim. Está ruim. Não sei se vocês estão vindo. Não, está ruim. Está ruim, está muito ruim. Não é ruim, bom, né? Mas então fica, eu passo para você 4 horas de diferença, que a internet não está muito boa. Eu quero apenas dizer, César, que eu gostaria de parabenizar pela brilhante escolha de Irismar, e eu com certeza vou ouvir, porque está sendo gravado, e se tiver alguma pergunta, lhe farei por e-mail ou pessoalmente. Viu? Obrigado, confrade. Eu queria dizer-lhes que o presidente Vieira Lopes me fez uma solicitação, que lhes transmitisse as suas desculpas por não poder cumprir o rito de encerramento desta atividade da Academia de Medicina da Bahia, em função de manifestação de desconforto ocular que ocorreu ao longo desta apresentação, relacionado certamente com esta etapa de recuperação do procedimento cirúrgico que ele se submeteu recentemente. Nós agradecemos ao confrade Irismar pela condução segura e competente desta sessão científica e pela feliz indicação do distinguido palestrante, assim como transmito o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado ao confrade Haroldo Bacelar pela sua contribuição. Aos confrades e confreiras, aos nossos ilustres convidados, agradecemos pela prestigiosa presença. Professor Prado Lima, cumpre-me manifestar nossa genuína gratidão pelo belíssimo trabalho, pela sua disponibilidade de atender o nosso convite e, por fim, por ter abrilhantado esta noite acadêmica. Desta forma, em nome do nosso querido presidente, Antônio Carlos Vieira Lopes, declaro encerrada esta sessão científica da Academia de Medicina da Bahia, desejando a todos e a todas uma excelente noite e um sono reparador. Até breve. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.